A paz do Senhor, amados irmãos da ETEAD, Escola Teológica das Assembleias de Deus em Itajaí, curso básico. Eu sou o pastor Armando Taranto Neto, sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus sede em Itajaí. E é um prazer muito grande poder estar aqui nesta noite e compartilharmos da palavra de Deus, estudarmos e aprendermos juntos lições muito importantes e profundas com respeito à palavra de Deus. A lição que nós vamos ministrar para os irmãos é Teologia Sistemática 2, do nível básico. O assunto que nós trataremos nesta aula, nestas 4 aulas que seguirão, a primeira nós vamos falar sobre a doutrina de Cristo, ou também chamada de Cristologia. Segundo momento, nós estaremos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo, depois sobre a doutrina da salvação, que é muito importante, e por último, a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, notadamente o livro de Apocalipse, Daniel, Zacarias, Ezequiel, também. São livros que tratam dessa perspectiva escatológica da Bíblia. Amados irmãos, nós vamos começar a nossa aula sobre a doutrina de Cristo, ou Cristologia. Você sabe muito bem que a matéria de teologia sistemática ela funciona como se fosse uma coluna vertebral da teologia. Um corpo sem ossos é como se nós poderíamos fazer uma comparação de um corpo sem ossos, ou a teologia sem estudar a teologia sem aplicação da teologia sistemática. Então, a teologia sem a teologia sistemática é comparada a um corpo que não tem ossos, ele não se sustenta. E o que é teologia sistemática? Imagine só você quando entra no supermercado, você já percebeu que as coisas ali no supermercado são dispostas em prateleiras de forma lógica. Então, quando você entra no supermercado, você já praticamente é induzido a ir para o lugar onde você precisa. Você está procurando, por exemplo, arroz, você sabe que jamais se colocará um arroz em frente a uma prateleira de sabão em pó, por exemplo, né? Então, geralmente, ele fica de uma forma lógica ali, claro, levando-se em consideração muitos aspectos, principalmente a questão da higiene, da produtos químicos que emanam vapores e odores, né? Então não se pode colocar alimento próximo de sabão em pó, de detergente, de desinfetante, essas coisas. Então geralmente eles estão num lugar mais afastado. O sal, por exemplo, o sal geralmente por questões estratégicas eles colocam no lugar mais distante do supermercado, que é para você ir rodar o supermercado inteiro e comprar outras coisas além do sal, né? Claro que vai uma questão de marketing, propaganda e marketing principalmente, mas trazendo para o lado espiritual, a teologia sistemática ela também se apresenta como se fosse uma disposição dos assuntos da Bíblia, como se fossem prateleiras no supermercado. Então você quando entra na teologia sistemática, ela vai te orientar de forma lógica e vai dispor de forma lógica os assuntos, ok? Então nós vamos agora nesse momento, é o segundo momento que vocês já estão tendo teologia sistemática, é a teologia sistemática 2. Nós vamos aprender agora sobre as doutrinas de Jesus Cristo. Então, Cristologia tem praticamente dois objetivos, como diz a apostila de vocês: responder a duas perguntas. Quem é Jesus, primeiramente? E qual é a natureza e o significado do que ele realizou durante a sua encarnação? Amados irmãos, se vocês estudarem história da igreja, já devem estar estudando, já estudaram, vocês vão perceber que as maiores heresias que afrontaram a igreja, que ameaçaram a estabilidade da igreja, e a doutrina da igreja foram exatamente as questões voltadas, primeiro, para o aspecto
da Trindade, né? Sempre houve aquela discussão sobre a Trindade, se é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se era o Pai o Espírito, e se o Pai e o Filho era a mesma coisa, ou se o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, que uma hora se apresenta como Pai, outra hora como Filho, outra hora como Espírito Santo. Então, a primeira questão é essa questão da Trindade. E a outra questão é sobre a divindade de Jesus. Se realmente Jesus era divino, se ele era meio homem, meio Deus, ou se ele era totalmente Deus, ou se ele era totalmente homem, e em um momento passou a ser Deus. Então, são vários aspectos de discussões e heresias que surgiram com respeito a essa característica do corpo e da pessoa de Jesus Cristo, né? E da Trindade também. Então, a nossa matéria hoje, nós vamos falar sobre a doutrina de Cristo. E nós vamos procurar responder estas perguntas. Qual a natureza e o significado, ou quem é Jesus primeiro, né? E qual é a natureza e o significado que ele realizou durante a sua encarnação? Então, nós temos primeiro um aspecto na Bíblia. Jesus, para começar, Jesus é Deus, né? João vai dizer no seu primeiro, no Evangelho de João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus, ele é eterno juntamente com o Pai. Então, quando a palavra de Deus nos coloca no princípio, esse termo no princípio, na língua grega, significa arqué. Arqué é um primeiro momento concebível. Esse momento só se pode imaginar, se conceber a partir de que existe alguém que pensa, né? Então, não se sabe quando foi o princípio de todas as coisas. Então, havia uma teoria filosófica na época de João e até muito antes dele, lá pelo ano 600 antes de João, os chamados pré-socráticos, que quando os homens começaram a questionar a origem de todas as coisas, fazendo uma ruptura entre a religião e a mitologia, então começou a se pensar, e aí surge então a chamada a filosofia antiga, né, a filosofia primitiva, aquela primeira lá, que começou então a se questionar a origem das coisas. Então alguns começaram a pensar: a origem de todas as coisas foi a água, né? Então, porque a água tem água em todos os lugares. Ou não, o que surgiu primeiro foi o fogo. Não, depois o outro diz: não, o que surgiu primeiro foi uma substância chamada apeiron, que também era uma substância que era comum a todos os elementos. Depois surge o grupo dos atomistas que diz: não, todas as coisas são formadas a partir de uma molécula, de uma substância minúscula chamada átomo. Eles não estavam totalmente errados, né? Que nós sabemos que o átomo é a menor partícula da matéria, são chamados atomistas. Depois vieram os físicos, até que depois veio Sócrates, depois Platão, Aristóteles, e a filosofia foi se desenvolvendo. Mas quando João então escreve que no princípio era o verbo, porque os filósofos já conheciam, já era tratado esse primeiro momento de arqué. A palavra arqué significa princípio, princípio que pode se pensar. Só que o arqué de Deus, que nós podemos chamar de arqué, que é o princípio, é muito anterior àquilo que o homem pode pensar, porque Deus ele é eterno e Jesus sempre coexistiu com o Pai. Por isso que João vai dizer: no princípio era o verbo, ou seja, no arqué era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, quando surge esse momento, esse arqué, esse princípio de todas as coisas, Jesus já existia nesse princípio. Então você veja que o próprio evangelho de João é um evangelho que foi escrito para combater os gnósticos, que eram exatamente um grupo de filósofos convertidos que vieram para a igreja e começaram a trazer problemas de ordem doutrinária para a igreja, né? Então eles começaram a esvaziar o poder de Jesus, começaram a questionar as verdades bíblicas, principalmente tentando associar a filosofia ao evangelho. E o João ele vai bater exatamente contra os gnósticos que acreditavam que nós, nesse corpo, somos seres imperfeitos, corruptíveis, e somos mesmo, né?
só que eles acreditavam que o que vale é a alma, e um dia esse corpo haveria de ser destruído e nós ficaríamos libertos deste corpo, porque o corpo não presta para nada, o que vale é a purificação da nossa alma e do nosso espírito. Só que João vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Só que esse Verbo se fez carne, aí que começou a loucura para eles. Por isso que Paulo vai dizer que o evangelho é loucura para o grego, né? Porque para eles era loucura dizer que um Deus, uma divindade, venha a esse mundo e more nesse corpo, depois morra e volte no corpo de novo, porque o corpo é considerado algo desprezível, é considerado uma sepultura para a alma, e o sentimento e o pensamento e a filosofia gnóstica dizia que o ápice da existência humana é a libertação desse corpo. Então é bom a gente ter essa informação para saber para quem que João escreveu o evangelho. Foi para a igreja, claro, e para combater os gnósticos, e as suas epístolas também. Então, Cristo ele sempre existiu. Então nós temos aqui na nossa apostila que fala o Cristo pré-encarnado, né? Jesus, ele é Deus. Por isso que a existência dele é eterna. E não pode ser considerado em termos finitos. Jesus não nasceu e quando ele morreu acabou-se, né? Foi finito. Não. Jesus, ele é eterno. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. Que ele é Deus, ele é eterno. Cristo na eternidade passada. Então nós encontramos algumas declarações com respeito a Jesus e a sua divindade, né? No Salmo 90, versículo 2, diz: Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, da eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu quem? É o Pai, Filho e o Espírito Santo. Você veja que a Trindade ela é atuante desde o princípio. É quando o Senhor foi criar o homem, né, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nossa quem? Ah, pastor, ele está falando com os anjos. Não, não está falando com os anjos. Os anjos não participaram da criação. Os anjos assistiram à criação, né? Então, Jesus ele é eterno, né? Então você veja nessa fala, depois que Adão pecou, também nós vemos mais uma vez a manifestação desse Deus plural, quando diz: Eis que o homem agora é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, nós quem? Então, o Pai, o Filho, o Espírito Santo ali, se confabulando. Quando também lá naquela torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, se a memória não me trai, a Bíblia diz lá que quando o Nimrod faz aquela torre e quer chegar aos céus, né? O maior pecado de Nimrod não foi fazer a torre, foi querer fazer o nome e chegar até o céu, né? E o Senhor, mais uma vez, usa um termo plural para dizer: desçamos e confundamos o homem, né? Então veja que tem algumas passagens bíblicas que mostram que realmente já Jesus já existia, embora não diga Jesus, mas fala-se da existência de Deus, né? Entenda que Deus é a divindade, né? A divindade é uma. Agora, essa divindade ela tem três pessoas, né? A divindade são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A divindade é Deus. E Deus é formado por três pessoas diferentes. É como um conjunto da igreja, ela tem um conjunto dos varões, né? Não, o conjunto dos varões. O conjunto é os varões, mas o conjunto dos varões tem duas, três, 40, 50 pessoas. Então, não confunda uma coisa com a outra. Deus é a divindade. A divindade é composta de três pessoas distintas. Tá bom? Prosseguindo ainda com relação a Cristo na eternidade passada, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, né? Ele, o Filho, é antes de todas as coisas, está lá em Colossenses 1,17. O próprio Cristo também afirma: em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Então Jesus não pode mentir, né? Se ele está dizendo que ele era antes da criação, isso aqui ele está rebatendo ali uma discussão que começou lá em João capítulo 6, né? Quando ele fala: nossos pais comeram o pão que caiu do céu, o maná lá, e morreram, mas eu sou o pão que desceu do céu, né?
O papel de Cristo na criação. Então, o apóstolo João declara que Jesus é o Verbo, é a palavra, é o Logos de todas as coisas. Então, o papel do Filho na criação vai muito além do poder dessa palavra Logos como verbo. Né? A palavra Logos não é só verbo ou palavra. Né? Esse termo Logos, a gente às vezes quer traduzir. O que significa Logos? Né? Logos não é só palavra. Logos é uma inteligência, segundo o conceito filosófico, que organizou um caos do cosmos. Né? A filosofia compreende que naquele arqué era uma confusão, era um caos, as coisas viviam em desarmonia, até que esse caos ele teve que ser organizado. Quem que organizou o caos? Foi o Logos. O Logos é uma palavra, ou Logos, a palavra ou uma inteligência que organizou o caos e tornou agora tudo aquilo que era ruim em bom, aquilo que era injusto em justo, aquilo que era feio ficou bonito, aquilo que era sem aparência ficou agora com aparência bonita. Então, o Logos ele ordena o caos. Então, é muito mais do que palavra. Por isso que o João vai dizer, no princípio era o Logos que ordenou o caos. E Jesus não é o Logos que ordenou o caos, não é? A Bíblia diz lá em Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, era um caos. Né? E é interessante que na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, também está escrito em rearqué. No princípio criou Deus os céus e a terra, o mesmo em arqué de João 1:1. Então era esse princípio que as coisas eram desorganizadas e a partir do logos, que é uma inteligência organizadora por trás, ela organizou esse caos e transformou o caos, que era um lugar desorganizado, num cosmos. O cosmos é a organização. E a physis são as coisas físicas que foram criadas nesse cosmos, tá bom? Então são os quatro pilares onde estão sustentadas a filosofia grega antiga. É o arqué, que é o princípio, é o cosmos, né? O logos vem primeiro que o cosmos, porque ele que organizou o caos, né? Então seria assim, seria o arqué, o logos, o cosmos e a physis, tá? Então esses são os quatro pilares da, do entendimento da origem de todas as coisas da filosofia antiga. E a Bíblia trata desses assuntos aqui, sim. Então é bom você estudar filosofia. Muito crente, eu gosto da filosofia, isso é coisa do diabo, não é coisa do diabo. A gente tem que aplicar bem e estar por dentro dessas informações, porque os escritores da Bíblia, Paulo principalmente também, e João, eles defenderam, eles fizeram a apologética da palavra, a defesa, usando argumentos que eles sabiam de filosofia. Então é importante a gente conhecer, porque a Bíblia tem muitos termos filosóficos e muitos conceitos filosóficos da época para rebater e defender o evangelho através desses conceitos. Bom? Então, Cristo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não menciona o nome de Cristo, mas ao relatar a destruição de Sodoma e Gomorra, Moisés escreve que fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Quem era esse Senhor? Era Jesus, né? Também, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão os três sempre agindo em harmonia. Você também tem ali em Josué capítulo 5, quando está tendo uma luta com os filisteus ali, né? Com os filisteus, e Josué percebe que tem um personagem com uma espada na mão, desembainhada, e ele pergunta, você é dos nossos ou você é contra nós? Pensa, não, rapaz, eu assisto diante do exército do Deus Todo-Poderoso. E ele fala para Josué, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Foi a mesma palavra que Deus falou com Moisés da sarça ardente lá no livro do Êxodo. Veja, quem será que era esse personagem? Ele diz que era um varão com uma espada na mão. Né? E ainda a Bíblia diz que Josué se ajoelha e adora aquele anjo do Senhor. Então, às vezes aparece a palavra anjo do Senhor no Antigo Testamento, e apareceu o anjo do Senhor. Quando é o anjo do Senhor, é uma coisa, e quando é um anjo do Senhor, é um indefinido, pode ser qualquer anjo. Agora, quando é o anjo do Senhor, dá a entender, eu não vou aqui doutrinar que seja, né? Mas pode ser que seja a manifestação, uma chamada
teofania, né? É uma manifestação que se parece que tem a forma de Deus, ou seja, a sarça ardente, ou seja, num anjo. Aquele anjo que aparece para a mãe de Sansão, né? E ela vai correndo, chama o marido dela, o Manoá, e o Manoá olha e vê que ele está fazendo sinais no céu, está lá no livro de Juízes, né? Logo no início, ali no capítulo 12, parece. E ela faz ele faz algumas manobras, alguns sinais miraculosos. E o Manoá pergunta: vem cá, eu quero fazer um sacrifício em homenagem a você, me fala qual é o teu nome para que eu faça o sacrifício. E o anjo, e diz que era o anjo do Senhor, e diz assim, que o anjo diz para ele: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? A gente já assistiu esse filme aí lá em Isaías, né? Quando Isaías, capítulo 9, quando ele diz: o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o anjo pergunta: por que pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Né? Então, pode ter sido uma, uma aparição do Cristo pré-encarnado, né? Antes de Jesus encarnar. Pode ter sido, sim. Por que não? Né? Outra referência à segunda pessoa da Trindade é registrada pelo salmista nessa declaração: Deus, tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. Tu quem? Tu és meu filho, eu te gerei. Né? Entenda que gerar não é gerar no ventre, não, igual a grávida que está gerando ali, né? Gerar é. Eu estou falando aqui, eu estou gerando uma palavra. A palavra que eu estou gerando está saindo dos meus lábios, está chegando até vocês, só que eu continuo sendo eu, mas a palavra saiu de mim, ela foi gerada por mim. Então, essa palavra que chegou em você não foi eu, ela foi gerada em mim. Entendeu como é que funciona? Por isso que Jesus é o Logos do Pai. Então, quando Jesus ele se manifestou, era o Pai se manifestando, porque ele transportava, carregava em si a divindade do Pai, a essência do Pai, as características do Pai. Ele foi gerado no Pai, pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo de Deus. É uma coisa tremenda, né? De entender essa manifestação da Trindade. Né? O Antigo Testamento faz ainda constantes referências às suas aparições como o anjo do Senhor, como nós já acabamos de mencionar aqui. Né? Agora vamos falar sobre a encarnação de Jesus. Um dos mais fascinantes mistérios divinos é o da encarnação de Jesus. Jesus ele encarnou, ele não reencarnou, e ele também não transmigrou. Né? Você sabe que na cultura indiana, os indianos acreditam que uma pessoa, quando morre, ela pode voltar, a alma dela pode transmigrar numa árvore, numa vaca, num macaco, num cachorro. Por isso que eles acreditam que, principalmente a vaca, que é um animal sagrado, né? Eles não maltratam os animais, não comem carne, né? Porque eles, matando o animal e comendo, eles podem estar comendo um antepassado, né? Porque eles acreditam que as pessoas podem morrer e transmigrar a alma para um desses outros animais, outros seres, né? E Jesus também não reencarnou, ele não morreu e veio a alma para outro corpo, não, ele encarnou. Então, quando Maria achou-se concebida pelo Espírito Santo, como a palavra de Deus nos diz lá em Lucas, achou-se Maria concebeu pelo Espírito, então significa que ela de uma maneira miraculosa, né? O Deus colocou a semente dele no ventre de Maria e ali ela gerou aquela criança, né, da parte de Deus. Há uma discussão se foi a semente de Deus com o óvulo de Maria ou se Deus já colocou o embrião, né? Então, a discussão, que eu não vou entrar nessa discussão aqui agora, o certo é que ela se achou concebida pelo Espírito Santo de Deus e ela ali gerou aquela criança. E essa criança foi Jesus, que foi encarnado. Tá? E Jesus, como um ser humano, ele teve que aprender a falar, aprender a andar, ele foi dependente da mãe, ele amamentou, né? Isaías fala: mel e leite comerás até que saberá discernir. Então ele passou por todo o processo de um ser humano. Bom, então Jesus ele encarnou e teve que passar por toda a fase, né?
Jesus não pulou fases. Eu sou Deus, eu vou nascer grande. Não, quem nasce grande é monstro, né? Como diz o ditado. Jesus nasceu pequenininho, gerado, 9 meses, direitinho. Ele teve que passar por todo o processo, porque ele tinha que sentir tudo aquilo que a gente sentia como ser humano. E Hebreus vai dizer: nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas aflições e das nossas fraquezas, mas, pelo contrário, temos um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. E esse que foi tentado sem pecado sofreu todas as dores. Ele sabe o que a gente passa e ele se compadece de nós. Tá? Tá em Hebreus essa passagem. E vai dizer a palavra de Deus aqui, né? Essa doutrina da encarnação é um dos pontos mais sensíveis do cristianismo. Tanto que o apóstolo João adverte, olha o que ele diz: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste, que há de vir e eis que está já no mundo. Lembra que eu falei para vocês que os gnósticos, eles diziam que uma pessoa perfeita, ela não pode viver na carne, ela tem que viver aqui através do conhecimento, ela vai se libertando desses prazeres da carne, dessas coisas que prendem ela nessa terra, até ela se purificar e se libertar desse corpo. Então, era impossível uma pessoa iluminada, uma pessoa que foi, vamos dizer assim, desenvolvida intelectualmente e na questão da sabedoria, do conhecimento, da gnose, ela jamais poderia viver ou estar em corpo, né? Porque esse corpo ela traz uma barreira e, vamos dizer assim, é um impedimento para o desenvolvimento da nossa alma e do nosso espírito. E o João está falando exatamente o contrário aqui, olha. Ele está dizendo aqui, ó, nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então é para combater os gnósticos. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Então veja, então, a própria Epístola de João é uma apologética contra o gnóstico ou gnosticismo, tá bom? Temos também a doutrina da kenosis, já falamos da encarnação. Então Jesus, embora tenha sido, nunca deixou de ser Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. Mas nós vamos ver lá na Epístola aos Filipenses que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser como Deus, ele esvaziou-se a si mesmo. Essa doutrina do esvaziamento é chamada na teologia de doutrina da kenosis. Kenosis é o esvaziamento. Ele era Deus, mas escolheu não ser Deus. Então, mesmo sendo Deus, ele escolheu não agir como Deus. Um exemplo, quando ele foi preso lá no Monte das Oliveiras, se lembra? Quando vieram as pessoas, o grupo lá tinha sido tinha sido vendido por Judas, e então foi o grupo lá para buscar Jesus, né, os algozes, né, realmente os líderes do templo, né, os soldados do templo foram buscar Jesus, e quando eles vão prender Jesus, o Pedro tira a espada e corta a orelha do oficial do sacerdote, do Malco, né, e aí Jesus pega a orelha dele, caiu no chão, cola de novo ali, a primeira cirurgia plástica da Bíblia, né. Aí o Jesus fala para Pedro: rapaz, você é maluco fazer uma coisa dessa? Se eu quisesse, eu pediria agora que o pai mandaria 12 legiões. Né? Então ele não quis, ele poderia, mas ele não quis fazer isso. Então, kenosis é isso, ele sendo Deus não agiu como Deus. Tá? Que mais? Então essa palavra significa esvaziamento. Tá? O nascimento virginal nós já falamos, né? O nascimento virginal de Jesus tem gerado muitas críticas por parte de céticos, pois eles não aceitam o sobrenatural, principalmente uma chamada teologia liberal. A teologia liberal é um câncer da teologia hoje. Esses camaradas aí, geralmente são pessoas estudadas, né? São pessoas de projeção intelectual, são homens que estudaram a Bíblia, são líderes de igreja, muitos deles, inclusive, de igrejas famosas, igrejas de renome, igrejas históricas até.
mas que entraram por o caminho da teologia liberal, que é chamada alta crítica. O que significa? Para eles, hoje não existe mais milagre, o que a Bíblia diz, o que está escrito na Bíblia não é bem aquele jeito, não era aquilo que queriam dizer. Por exemplo, quando a Bíblia fala da ressurreição de Jesus, não é que Jesus morreu e ressuscitou, mas quando se fala de ressurreição é que as pessoas, quando pensam em Jesus, eles estão ressuscitando Jesus em seus pensamentos. Faça-me um favor, né? Nós sabemos muito bem que Jesus foi visto pelos 40 dias que ele, depois que ele morreu, por 40 dias ele passou, apresentou-se para centenas de irmãos, né? O próprio Tomé viu Jesus, né? Os discípulos viram Jesus sendo assunto ao céu. Então, o fato dessa questão virginal também é questionada pelos gnósticos, não, desculpe, pela teologia liberal. E por alguns outros também que não têm fé, né? Não acreditam que isso pode ter acontecido. Isso aí é uma história, isso é misticismo, né? Ou isso daí é um mito, como aconteceu em outras religiões, a mitologia grega também pode ter acontecido algo parecido de uma virgem, de uma mulher que deu à luz sem ter tido relação sexual. Mas não, meus irmãos, Jesus, ele realmente ele nasceu de uma virgem para se cumprir o que a palavra de Deus nos dizia. O nome dele seria Emanuel, mesmo o Senhor vos dará um sinal, diz lá Isaías 7, né? A virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel, significa Deus conosco. A polêmica gira em torno da palavra hebraica alma. É porque essa palavra alma, que fala de virgem, é traduzida por virgem, mas também pode ser uma moça nova, né? Ou uma jovem solteira, não necessariamente virgem, tá? Mas não, ela era virgem sim. Aí porque tanto é que Paulo vai comparar exatamente a igreja a uma virgem, né? Isso para comparar exatamente como Jesus também foi gerado de uma virgem, a igreja também é uma virgem, e Deus trata sempre essa questão da virgem. E ela tinha que ser virgem, sim, para se cumprir os propósitos de Deus, né? Ela tinha que ser Virgem Maria. Só que a Virgem Maria, depois depois que Jesus nasceu, ela teve outros filhos, está lá em Mateus 13, né? Estavam lá os irmãos e as irmãs de Jesus. A igreja católica apostólica romana, com todo respeito, vai dizer que não são irmãos, são primos de Jesus, né? Mas não, eram irmãos. Tanto é que tem o Tiago, irmão de Jesus, né? Que depois se tornou o discípulo dele, um dos principais discípulos, inclusive foi o que escreveu, provavelmente tenha sido ele que escreveu a epístola de Tiago, né? Então é o irmão de Jesus. Então ela teve outros filhos depois de Jesus. Ela não houve aquela virgindade perpétua de Maria, como alguns concílios da Igreja Católica depois estabeleceram. Não. Ela teve outros filhos e filhas também. Outra coisa importante a gente entender, nós estamos falando da teologia sistemática da pessoa de Jesus, da cristologia, essa união hipostática de Jesus, é a união de Jesus homem com Jesus Deus. Como é que funcionou isso, né? Nesse pensamento, essa doutrina, desse entendimento dessa união dessas duas naturezas foi uma das causas de maiores produções de heresias do princípio da igreja, por que não dizer problemas que nos afetam até hoje, o caso do arianismo, que se perpetuou na doutrina da igreja aí, se é que eu posso chamar de igreja, nesse movimento herético chamado os Testemunhas de Jeová. Eles não aceitam Jesus como Deus, dizem que Jesus é apenas um anjo principal de Deus ou uma criação principal de Deus, que ele não é Deus, Deus é Jeová. Então os adventistas, não, desculpe, as testemunhas de Jeová, eles defendem então essa doutrina arianista, que é uma doutrina que já desde os primeiros séculos da igreja já era defendida por Ario, que era um bispo da igreja lá, e entrou por o caminho desse caminho de heresia, dizendo que Jesus não era Deus, era apenas uma criação especial de Deus, ou algo que o vale, né? Mas nós tivemos outros movimentos heréticos também. Nós tivemos os ebionistas. Quem eram os ebionistas, né? Ou ebionismos, que acreditavam no ebionismo, defendiam essa visão. E negava a natureza divina de Cristo, né? Diziam que Jesus não era Deus, era só homem. Que quando Jesus recebeu o Espírito após o batismo no Jordão, é que por isso ele
ele passou a ser Deus a partir daquele momento que veio a pomba sobre ele. Então, até Jesus entrar no, no Rio Jordão para ser batizado, era homem. Aí quando veio a pomba e pousou sobre ele a presença do Espírito Santo, aí ele passou a receber a parte divina de Deus. Então foi aquela hora entrou o Cristo nele, vamos dizer assim. Isso quem defende é o ibionismo, tá? Isso não está na Bíblia, não. Isso é uma heresia. Temos também depois os docetistas, né? Eles negavam a natureza humana de Cristo. Surgiu no final do século I e ensinava que Jesus parecia humano, mas era de fato divino. Esse aqui já vai falar o contrário. Ele vai dizer que Jesus eles negavam a natureza humana. Ele disse que Jesus sempre foi Deus, nunca foi humano. Então aquilo que parecia ser homem era Deus. Isso aqui é diferente do outro lá, tá? Aí vem o arianismo, negava a natureza divina de Cristo. Olha aqui, tá? Aqui é o que nós estamos falando do Ário aqui, que vai se replicar agora nas Testemunhas de Jeová. Nega a natureza divina de Cristo, e essa heresia teve origem no ensino de Ário, século IV, né? Ele era presbítero de Alexandria. Sabia que Alexandria era a heresiolândia, né? É o lugar da heresia. Assim como a Babilônia era a bruxolândia, a Alexandria era a heresiolândia, de onde surgiram os maiores hereges. Mas também tinha muita gente boa, muitos bons teólogos lá também. Graças a Deus por isso, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Foi de lá que veio Apolo, inclusive, né? Ele ensinava que o filho era uma criação perfeita do pai, o Ário, né? Sendo o primeiro e mais elevado ser criado, mas não era verdadeiramente Deus. Então, esse é o Ário que diz, mas não, Jesus era Deus, sempre foi Deus. Tá? Depois surgiu um tal de Nestório que negava a união das duas naturezas. O principal representante dessa heresia foi Nestório, bispo de Constantinopla. Segundo ele, a união era moral e não orgânica, ou seja, tratava-se de duas pessoas sendo a humana controlada pela divina. Então, essa questão dessa união não era de questão física, era questão moral. Era Deus controlando a parte humana dele, né? Cristo é como se fosse assim, eram duas pessoas sendo a humana controlada pela divina. A humana era controlada pela divina. Então, na realidade, só se manifestava uma, que era a divina. Esse aqui é o Nestório. Depois nós temos o eutiquianismo. Esse aqui negava a distinção das duas naturezas de Cristo. O principal representante dessa heresia foi Eutiques. De acordo com essa doutrina, a natureza humana de Cristo foi absorvida pela divina. Então, esse aqui, o eutiquianismo, né? Eutiquianismo, né? Quem defendeu isso foi o Eutiques. Ele disse, então, que essas duas naturezas, uma absorveu a outra, né? Essa natureza humana de Jesus foi absorvida pela divina e deu origem a uma terceira, uma outra natureza. A heresia. Jesus sempre foi homem, sempre foi Deus. Né? Depois surgiu o apolinarianismo, que negava que Cristo tivesse espírito humano. Esse aqui já vai dizer, não tinha espírito humano, não. Ideia defendida por Apolinário, bispo de Laodiceia. Apolinário argumentava que Cristo, sendo humano, tinha espírito, alma e corpo, e que por isso acrescentar-lhe a divindade faria-lhe ser um ser de 4 partes. Então ele diz que Jesus, na história, o Apolinário, desculpe, já dizia que Jesus era corpo, alma e espírito. E se você acrescentar Deus ali, ele vai ficar com 4. Não vai ficar tricotômico, vai ficar tetratômico, né? Então seria uma aberração. E a explicação que ele arranjou foi que o Logos, representando a divindade total do Filho, substitui o espírito humano. Também é uma heresia, está errado. Mas em 451 teve um concílio, né? Concílio era uma reunião onde os bispos se reuniam, né? Uma reunião, claro, só pode para se reunir, né? Se reuniam para discutir problemas ou questões que estavam afetando a igreja. E nesse concílio de Calcedônia, realizado em 451, então foi estabelecida a doutrina da Trindade, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque foi estabelecido a natureza de Jesus. Olha o que diz lá. Jesus Cristo não somente era pleno Deus, como pleno ser humano. Ele não era em parte Deus e em parte homem. Antes, era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem.
Em outras palavras, ele exibia um conjunto pleno tanto de qualidades divinas quanto de qualidades humanas, numa mesma pessoa, de tal modo que essas qualidades não interferiam uma com a outra. Ele há de retornar como esse mesmo Jesus. Então, essa união hipostática de Jesus, entenda bem, a união hipostática é essa crença, né, esse entendimento de que Jesus ele assumiu sobre si essas duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. Desde que ele encarnou, ele nunca deixou de ser homem, nunca deixou de ser Deus, tá? Essa união hipostática, ela constitui uma só substância pessoal, duas naturezas, uma pessoa, de modo qualidades e atos divinos e humanos podem ser atribuídos a Cristo com relação a qualquer uma das duas naturezas. O que quer dizer isso? Que quando Jesus falava, era Deus falando e era um homem falando. Jesus não era um homem-deus, Jesus era um Deus-homem. Diferente, tá? Ele não era um homem que se tornou Deus, mas Jesus é Deus que se tornou homem. Jesus é um Deus-homem. Então, quando Jesus falava, era Deus falando na boca de um homem, que era um homem falando. Quando Jesus pensava, era Deus pensando, mas era um homem pensando. Quando Jesus tocava, era Deus tocando, mas era o homem tocando, né? Quando Jesus morreu. Jesus é tão poderoso que ele teve poder de morrer, né? Só que ele morreu e ressuscitou. Jesus não ficou 3 dias lá sepultado, né? Sem agir, sem fazer nada. A Bíblia diz que ele desceu aos lugares lá mais profundos da terra e pregou aos espíritos em prisão. Ele não foi pregar salvação para quem estava morto, não. Ele foi confirmar a pregação de Noé para aqueles que ouviram Noé pregando e não aceitaram. Continuaram perdidos do mesmo jeito, só que Jesus foi lá e falou assim: eu sou a arca que Noé pregou. Vocês não quiseram entrar na arca, né? Aquela arca era para salvar vocês. Vocês não quiseram, eu tive que botar animais lá. Então, eu sou aquele do qual Noé estava dizendo que viria, né? Que era, eu sou aquela tempestade, eu sou aquele dilúvio, eu sou aquele que poderia dar salvação para vocês, mas vocês não quiseram. Então, foi isso que ele foi fazer lá. Agora, temos alguns nomes e títulos de Jesus, né? Jesus é o Christos, ungido, a palavra Cristo, né? Você vai ver isso lá no Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu, né, para pregar boas novas aos perdidos, a trazer libertação aos cativos, abrir a prisão aos presos, aquelas coisas todas. Então Jesus tinha uma agenda a ser cumprida como Messias, tá? A principal agenda dele era pregar o evangelho, limpar leprosos, ressuscitar mortos, abrir os olhos dos cegos, o ouvido dos surdos, fazer o paralítico andar, anunciar o ano aceitável do Senhor, que é a salvação, né? É bem verdade que João Batista parece que ficou meio, vamos dizer assim, ressabiado se Jesus era mesmo o Messias. Quando ele estava preso, ele mandou que um discípulo fosse perguntar para Jesus: o Senhor é aquele mesmo que haveria de vir ou devemos esperar outro? Né? Você lembra disso? E Jesus, quando o rapaz foi lá perguntar, o discípulo de João, Jesus falou: espera um pouquinho. Aí chamou um leproso, curou o surdo, curou o cego e disse assim: vai lá e diga para João que cegos estão vendo, leprosos estão sendo limpos e paralíticos estão andando, né? Então ele fez isso na hora ali para mostrar que ele era realmente o Messias, todas as demandas do Messias, né? Então a palavra Messias é ungido. Então um dos termos dos nomes de Jesus, dos títulos de Jesus é o Cristo, né? E ele foi empossado publicamente em seu ofício messiânico no Rio Jordão, assim como Samuel ungiu primeiro a Saul e depois explicou o significado da unção. Da mesma maneira, o significado da unção, da mesma maneira, Deus, o Pai, ungiu seu filho com espírito de poder e sussurrou no seu ouvido o significado da unção. Tu és filho de Jeová, cuja vinda foi predita pelos profetas, e agora te doto de autoridade e poder para a tua missão e te envio na minha bênção, com a minha bênção, né? Então, Deus abençoou Jesus, ungiu Jesus naquele Rio Jordão, através da presença do Espírito Santo, né? Quando vem aquela pomba, o
Essa manifestação é um sinal, um selo de Deus, do próprio Pai, né? E o próprio Pai falando: eis meu filho amado em quem me comprazo. Também outro título de Jesus é Filho de Deus. Né? Jesus declarou-se Filho de Deus e foi reconhecido assim pelos discípulos. Até os demônios declararam que ele era Filho de Deus. Veste nos atormentados do tempo, Filho do Altíssimo, né? Você lembra? Lá em Marcos 3,11, né? Vemos também a natureza divina de Cristo representada em vários aspectos. A ele são acreditados, por exemplo, atributos divinos como eternidade, mutabilidade, né? Então, a própria palavra de Deus está lá em Hebreus 1:11, né? João 5, quando, em João 21 também, quando Jesus mostra a sua onisciência, né? Quando fala para Pedro: quando você era pequeno, você andava por onde você queria, mas você vai ficar mais velho e você não vai poder se cingir mais. Vão tomar você pela mão e vão te levar para o lugar para onde você não quer. Então, Jesus mostrando seu aspecto profético e de onisciência, né? Jesus sabia de alguma coisa que Pedro não sabia. Era Deus. Em suas relações divinas, Jesus identifica-se com Jeová do Antigo Testamento, né? Jesus mesmo se declara como Pai. Jesus mesmo fala: eu não posso fazer nada se eu não ver o Pai fazendo, né? Então, tudo que eu faço porque eu vejo o Pai e recebo ordem do Pai para fazer. Quando ele ressuscita Lázaro, ele ora ao Pai e fala: Senhor, eu sempre sei que tu me ouves, mas para que todos saibam que tu estás comigo. Aí fez ali um milagre. Jesus, quando vai multiplicar os pães, ele dá graças ao Pai, né? Ele não pede para Deus multiplicar, ele só dá graças e o milagre acontece. Que Deus é na vida. Também ele tem o título de Filho do Homem, por quê? Porque ele foi gerado no ventre de uma mulher, de um ser humano, né? Então, esse título, Filho do Homem, quando aplicado a Jesus, deriva lá de Daniel 7,13. Segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia, o termo expressa a humanidade de Cristo, né? Jesus também é o nome dele, é a forma grega do nome hebraico Yeshua, da qual a forma regular dos livros históricos pós-exílicos é Yeshua. É o nome dado ao Filho de Deus antes do seu nascimento por orientação divina, né? Ela, Maria, dará à luz o filho e porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Também o nome de Jesus é Senhor, né? Ou Kyrios, ou Adonai, meu Senhor. Significa também o poder soberano dele como Deus, né? E os ofícios de Jesus? Jesus, ele é um profeta, né? Ele veio como um profeta, a exemplo dos profetas do Antigo Testamento, que alertavam o povo e a liderança da nação quando eles se desviavam do caminho de Jeová. Cristo veio trazer luz e direção ao mundo conforme predito nas profecias messiânicas. O próprio Moisés vai dizer assim: olha, há de se levantar um profeta maior do que eu, a esse vocês vão ouvir. Quem era? Era o próprio Jesus, né? Ele estava falando. E Jesus como sacerdote, você sabe que todas aqueles rituais do Antigo Testamento já prefiguravam aquele sacerdócio arônico, já prefigurava a vinda de um sacerdócio eterno, né? Bom, o sacerdócio eterno já existia, mas já prefigurava a vinda de um cordeiro que se entregaria para a remissão de todos os pecados. Todos aqueles animais que morriam todos os dias, 2 vezes por dia, tinha que imolar de manhã e de tarde um cordeiro, além de todos os sacrifícios do dia. Isso já representava o sacrifício perpétuo de Jesus, a duração dele que seria eterna, né? Por isso que tinha que ser de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Cristo, quando foi pendurado na cruz, ele ficou de manhã e de tarde, como se fosse um sacrifício da manhã e da tarde, durado naquela cruz. Então, ele é não só um sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. E nós somos hoje sacerdócio santo de Jesus. Ele também é rei, rei dos reis, senhor dos senhores, né? Isaías, pelas lentes da visão profética, vislumbrou o Messias como portador de emblema de autoridade. E a descrição do triunfo definitivo de Cristo mostra o reinando para sempre, né? Vai lá em Apocalipse, quando aqueles 24 anciãos pegam a coroa e jogam aos pés do Cordeiro, né? Demonstrando que ele é superior a tudo, porque é o rei dos reis, né? Agora, com a relação à obra de Cristo em seu ministério terreno. Durante o seu ministério terreno, Cristo cumpriu vários propósitos, né?
vários propósitos foram cumpridos na pessoa de Jesus. O primeiro deles foi cumprir as profecias do Antigo Testamento, propósito que também se estende à sua morte, ressurreição e ascensão. Então, tudo que Jesus fazia era para cumprir a palavra. E quando Jesus chega para ser batizado no Rio Jordão, João o identifica na fila e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando chega a vez de Jesus se batizar, João Batista ficou constrangido de batizar Jesus e falou assim: eu não vou te batizar não, preciso eu e a ti vem tu a mim. E Jesus falou assim: vamos cumprir toda a lei, né? Vamos cumprir toda a palavra. Então Jesus veio cumprir o mandamento do Senhor, tudo, não veio deixar de cumprir, nem se for, nem que seja uma vírgula, né? Um tio. Jesus cumpriu toda a lei. Após o batismo no Rio Jordão, Cristo foi ungido para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Esta é a atribuição messiânica de Jesus, que está em Isaías 61, versículo 1. O profícuo ministério de curas, libertação e pregação que ele exerceu cumpre de modo cabal a profecia, como o próprio Cristo reconhece. Cristo também para revelar Deus como Pai, pois o povo de Israel, em geral, enxergava-o apenas como Criador e governante. De maneira enfática, ele afirmou: quem me vê a mim, vê ao Pai. O próprio apóstolo João declara: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus tem essa missão, vamos dizer assim, é o ministério terreno dele, né? Veio cumprir a palavra de Deus, veio fazer notório o nome do Senhor, notório o nome daquele que o enviou também. Porque tudo que Jesus fazia era para glorificar aquele que o enviara, que é o Pai. Em sua morte, a morte de Cristo foi o principal motivo da sua encarnação. Jesus ele viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a vida dele. Ele morreu a minha morte, para que eu pudesse ter a vida dele. Olha que coisa linda. E a questão da morte e ressurreição de Jesus é tão importante, mas tão importante no Evangelho, que o apóstolo Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, a maior segurança do crente é saber que Jesus venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Onde está, ó morte, a sua vitória? Então, onde está o inferno, o seu aguilhão? Então, agora nós podemos zombar da morte. O cristão que tem a segurança da salvação, ele vive tão feliz, tão contente, que a alegria dele é saber que pode morrer a qualquer momento, e não o contrário. As pessoas do mundo que não conhecem a Deus, o medo delas, o pavor de morrer, porque elas não sabem o que as espera do outro lado. Mas o cristão que está procurando viver essa vida de santidade, que está procurando se separar para o Senhor, que crê nas promessas do Senhor, que tem a certeza da salvação, procura viver essa vida de piedade, né, na presença do Senhor. Eu sei que é difícil, a gente erra, a gente peca, mas Deus está vendo o nosso esforço, né? Pecados que a gente cometia, nós não estamos cometendo mais, estamos fazendo tudo para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, essas pessoas, se disser, se souber que vai morrer, claro, a gente fica triste, vamos deixar familiares, mas há uma esperança de ter um encontro com o Senhor, coisa que o mundo não tem. Então, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, a lição ela já está chegando no seu ocaso, aqui no seu final, vai falar sobre os efeitos desta morte de Jesus. O que essa morte trouxe para nós, né? Ela trouxe pelo menos 4 efeitos, né? O primeiro da expiação. A expiação significa a remissão da culpa por meio de pagamento ou cumprimento de pena. Então, a expiação no Antigo Testamento era aquele sangue do animal que cobria o pecado do ofensor, ele não perdoava, ele era transitório, porque quando a pessoa pecava daqui a pouquinho, ela tinha que matar um outro animal, e amanhã um outro, e outro, e outro. Tanto é que vai chegar lá na Epístola aos Hebreus, vai dizer lá: estando o Senhor farto do sangue de bode, de cabrito, de ovelha, enviou o seu Filho como o único suficiente sacrifício. Então, o sacrifício de Jesus, na perspectiva de Hebreus, ele é maior, melhor, superior, definitivo, mais abrangente, perfeito.
e único, né? Redenção também, a morte de Jesus trouxe redenção. A palavra redenção significa ser resgatado do mercado de escravos por um preço. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou por mim, ele me resgatou, me comprou por um preço. Outro aspecto é a reconciliação. Jesus me reconciliou com o Pai. Hoje eu sou reconciliado com o Pai. Eu estava em guerra com o Pai por causa do meu pecado. Os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, para que não vos ouça. Diz lá, Isaías capítulo 52, 59, né, 1 e 2. Os ouvidos de Deus, os ouvidos do Senhor não estão ouvidos ou não estão tapados para que não possa ouvir, nem suas mãos encolhidas para que não possam salvar. Mas os vossos pecados, as vossas transgressões fazem separação entre vós e vosso Deus para que não vos ouça. Então, nosso pecado faz separação. E a morte de Jesus e a minha fé na morte e ressurreição de Jesus me faz reconciliar com Cristo, com Deus através do Cristo. Jesus, ele nos reconcilia com o Pai. E por fim, a morte de Jesus também foi uma morte que trouxe propiciação. Ele me tornou favorável a Deus. A palavra prope significa favorável. Eu era desfavorável ao Pai, agora eu estou favorável por Cristo, não por mim, por Cristo. Em sua ressurreição, a morte de Cristo cumpriu seu papel redentor, porém a fé em sua ressurreição é fundamental para a salvação. 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, a ressurreição de Jesus é a nossa segurança e aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco, porque Jesus é a primícia dos que dormem, né? Então, tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco. Deus, ao ressuscitá-lo dos mortos, deu testemunho de que o sacrifício de Cristo na cruz foi aceito. A ressurreição de Cristo também é a garantia de que nós, os salvos, também ressurgiremos dos mortos e de que haverá um julgamento dos justos e injustos. Nós seremos julgados também, só que não serão julgados os nossos atos, mas as nossas obras. Ninguém vai perder a salvação. Nós vamos ganhar ou deixar de ganhar galardões, que é o tribunal de Cristo, né? A obra de cada um será provada como fogo, né? Tá lá, são 6 tipos de obra, ó. Obra de feno, palha, madeira, prata, ouro e pedra preciosa. Que as nossas obras sejam obras de pedra preciosa, prata e ouro, para que quando o fogo do juízo do Senhor bater sobre as nossas obras, elas possam ser purificadas e não possam ser consumidas e sermos salvos somente pelo fogo, né? Que nós possamos ter obras na nossa vida espiritual. E na sua ascensão, que foi o momento que Jesus foi assunto aos céus, né? Ele foi assistido pelos discípulos que ficaram olhando para cima. Daqui a pouco tomaram uma repreensão dos anjos. Vamos, o anjo dissesse: oh, bora caminhar, vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer aquilo que o Senhor mandou vocês fazerem. Porque da mesma maneira que vocês viram ele subindo, ele há de voltar. Então, após a ressurreição, Cristo retornou ao céu em uma nuvem, diante dos discípulos e de outras testemunhas. Ele teve de ascender ao céu para assumir o seu ministério sacerdotal. No céu, ele também concedeu dons aos seus servos e à igreja e derramou o Espírito Santo conforme prometido. Logo que ele foi assunto aos céus, ele disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? Depois vocês receberem o poder, ser meus testemunhas tanto em Jerusalém, na cidade, na Judéia, na província de Jerusalém, em Samaria, que já era uma outra província, e até os confins da terra, até aqui Itajaí, onde chegamos aqui no Santa Catarina, no Brasil, onde nós estivermos, você estiver ouvindo aí esta palavra. E a ascensão de Cristo, além dos maravilhosos benefícios descritos acima, deixou-nos uma bendita expectativa, porque depois que Jesus retornou aos céus, os seus seguidores deixaram de esperar ou de aguardar aparições adicionais da ressurreição. Então, aquela foi a despedida de Jesus, né? Dizendo que havia uma missão a eles a ser cumprida por ele, e agora essa missão, Jesus passou o bastão para a sua igreja, né? Sua esperança concentrava-se agora na parousia, ou seja, na segunda vinda de Cristo. O que a igreja esperava ansiosamente era o dia em que este mesmo Jesus, que dentre você foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir
Atos 1 e 11. Então, meus amados, aqui fica esse resumo, né, dessa aula, a aula sobre teologia sistemática, cristologia, né? Espero que tenha sido bem claro para os irmãos. Os irmãos vão ficando atentos. Próximas aulas, próximo assunto que vamos tratar vai ser a pessoa do Espírito Santo, não é isso? São de número 2, isso, a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos ver que Jesus, depois que sobe aos céus, ele manda um outro Consolador. E nós vamos falar que outro Consolador é esse, porque a palavra outro foi colocado aí. Então até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Assistam uma vez, duas vezes. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta lá no grupo da ETEAD, o grupo do básico, que será um grande prazer responder para vocês, ok? Fico por aqui. Aqui meu nome é Pastor Armando Taranto Neto. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.